falando sobre a agenda econômica e sobre a possível preocupação do ministro da Fazenda, do próprio Ministério, de toda a equipe com isso. O ministro Fernando Haddad, ele está negociando a aprovação de projetos importantes para a agenda econômica e eu quero até falar um pouquinho dessa agenda dele. A Janaína Camelo é quem vai trazer as informações para a gente agora. Ministro conversando com líderes, está batendo papo, está dialogando para tentar tirar alguma coisa daí, hein, Janaína? Pois é, Evandro. Hoje a agenda do ministro foi intensa, assim como tem sido intensa nos últimos dias, né? Nessa busca aí de aprovar propostas econômicas do plano enviadas pelo Planalto, especialmente propostas de arrecadação. Hoje de manhã, o ministro Fernando Haddad, ele esteve com o Arthur Lira, também com líderes partidários, numa reunião aí na residência oficial da Câmara. Entre os assuntos discutidos, o principal deles foi uma proposta enviada pelo governo aqui para a Câmara dos Deputados sobre as subvenções do ICMS. Essa matéria ela proíbe que as empresas descontem da base de cálculos dos impostos federais os incentivos fiscais utilizados em atividades de custeio. Permite apenas a redução da base de cálculo se o incentivo foi aplicado em investimentos. Só que essa medida ela aumenta os impostos pagos pelos empresários e eleva, obviamente, a arrecadação do governo. O governo prevê que essa proposta possa arrecadar para o ano que vem uma arrecadação extra de 35 bilhões de reais e evita também a perda na arrecadação de outros 70 bilhões, isso só no ano que vem, tá, Evandro? Essa é uma das propostas aí do governo, né, de arrecadação aí na tentativa de atingir o déficit zero da meta fiscal. Só que os deputados, inclusive Arthur Lira, estão sendo bastante pressionados pelos empresários que temem aí uma perda de receita com essa medida, né? Então está sendo bastante difícil o governo convencer aí os parlamentares a tramitar, a andar com essa proposta aqui na Câmara dos Deputados. E aí, ao final dessa reunião com Arthur Lira, o ministro Fernando Haddad, ele foi questionado por jornalistas e comentou esse assunto. A gente separou um trechinho aí do que ele disse. Vamos ouvir. Há uma preocupação sobre o passivo das empresas com a Receita Federal. Então, há toda uma ordem de preocupações que a gente vai ter que estudar um pouquinho para apresentar soluções. Nós vamos aprovar esse ano. E tem alguma data para outra reunião com os líderes? Não. Agora, nós temos aqui que fazer uma tarefa antes, que é explorar algumas possibilidades para voltar a conversar. Essa pauta ela chegou aqui ao Congresso por meio de uma medida provisória, só que aí, vendo a necessidade dela ter uma tramitação mais célere, mais rápida, o governo então mandou aqui um projeto de urgência constitucional e que tranca, inclusive, a pauta do plenário da Câmara dos Deputados a partir do dia 9 de dezembro. E aí uma outra agenda, Evandro, que o ministro teve hoje foi no Superior Tribunal de Justiça pela manhã sobre o direito dos seguros, onde ele disse que prevê até no máximo início do ano que vem a aprovação do marco regulatório dos contratos de seguros. O ministro disse que tem a expectativa de ver essa pauta sendo discutida no Senado, lá no Senado já nos próximos dias, e que houve um consenso aí entre os representantes do mercado e os reguladores. E aí, com essa regulamentação ela prevê uma segurança jurídica bem maior nos contratos de seguro, né? E com essa regulamentação o governo prevê também que esse mercado nacional de seguros possa dobrar nos próximos anos. E aí, nesse mesmo evento, inclusive, o ministro também ele comentou sobre a reforma tributária que vai ser votada daqui a pouquinho ali no plenário do Senado. Ele disse o seguinte, que a reforma está sendo construída com muita transparência e que acredita na aprovação até o fim do ano, que há um compromisso do governo para que o texto tenha uma neutralidade na carga tributária. Bom, agora à tarde o ministro Fernando Haddad ele foi para o Palácio do Planalto, deve passar a tarde toda por lá em algumas audiências com o presidente Lula, obviamente também com ministros, onde certamente esse assunto, arrecadação, meta fiscal, reforma tributária, vai ser discutido. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Janaína Camelo, bom trabalho para você. Gustavo Segré estava com um olhar de Capitu aqui enquanto a Janaína Camelo falava. De Capitu, sabe, de Machado de Assis, aquele de soslaio, meio desconfiado. Estão falando aqui, oblíquo e dissimulado.
Para as informações da Janaína, que não é, Luiz Felipe Dávila, aquele olhar de Capitu que a gente sempre imaginou. Porque você fez isso justamente no momento em que ela falava das expectativas de arrecadação com todo esse gira-gira que tem feito o ministro Fernando Haddad nessa conversa com os líderes parlamentares. Você acha difícil chegar a esses números, hein, Gustavo Segré? Muito. Por quê? E agrego mais, esse olhar de Capitu. Capitu de Machado de Assis. Eu aprendo sempre aqui no 3 em 1 alguma coisa. Quando o ministro falou de neutralidade tributária. Como pode alguém falar de neutralidade tributária não definindo a alíquota do imposto? Que me explique, por favor. É neutralidade mesmo, tudo neutro. Não, neutralidade seria... Hoje tem uma carga tributária e eu defendi muito isso. Pega a arrecadação de hoje, simula com o valor que você quer colocar nessa alíquota e determina a alíquota em função da arrecadação de hoje. E aí você pode esperar. Se aumenta a atividade econômica, aumenta a quantidade de operações, vai aumentar a carga tributária, mas a alíquota já é definida. Vai ser a primeira, nós já falamos isso e vale a pena insistir. A única reforma tributária no mundo em que modifica a questão tributária, mas não define a alíquota. Isso não existe. Então, o ministro, com todo respeito, ele não pode falar de neutralidade tributária quando não está definida a alíquota. E essas questões que nós falamos, desse jabuti que vai colocando, nós estamos vendo de agregar alíquotas e modificar alíquotas. Para quê? Para arrecadar mais. Governo do presidente Lula, por favor, trabalhe também na outra linha, diminuir o gasto, porque senão a gente vai sempre correndo através do prejuízo. Vocês continuam gastando cada vez mais e a gente tem que alavancar essa despesa toda, quando o ideal seria trabalhar nas duas frentes. Quer arrecadar mais? Maravilha, com transparência, mas sempre com a contrapartida, diminua o gasto público. Elaine Keller, tenho 30 segundos antes do break e depois a gente retoma esse assunto. Ontem eu disse que a gente está sentindo falta de Padilha para negociar com o Congresso. Nessa questão da reforma tributária, estou sentindo falta da contribuição de Simone Tebet. Por quê? Porque ela deveria estar participando dessa conversa sobre a alíquota, planejamento de alíquota. Mas como alguém vai poder discutir alguma coisa que não conhece? Mas ela deveria estar. Esse é um papel dela. Estou errada, Alangani? No próximo bloco, né? Dá tempo, Alangani. Tem uns 50 segundinhos aí para você. Olha, eu acho que deveria ser uma discussão mais ampla, mas principalmente com técnicos, né, em relação à questão da alíquota. Agora, eu queria só chamar a atenção em relação ao abatimento de ICMS para tirar essa possibilidade das empresas e aumentar a arrecadação do governo. Um erro em análise econômica é não imaginar as consequências. Então, a empresa vai reagir. E como é que geralmente a empresa reage? Se aumentar o passivo dela, se onerar a empresa reage cortando custo. E cortando custo gera desemprego. Então, muitos políticos, burocratas, tomam decisões sem pensar nas consequências, achando que o mundo é estático e não dinâmico. Quem chama muita atenção para isso e critica isso é o Nassim Taleb.